o Flamengo mais uma vez calando geral, né? A mídia paulista aí não sabe nem o que comentar sobre o Flamengo, não tem mais o que criticar, né? Além de o Flamengo fazer vitórias aí consecutivas, né, mostrando aí o poder do seu elenco, a mídia paulista tá aí falando, elogiando, né, até demais o elenco do Flamengo, dá até medo quando eles começam a elogiar bastante assim. O Flamengo ainda acabou de fechar um contrato aí milionário, né, com uma nova patrocinadora master do Flamengo, a Betano, e a mídia paulista tá aí na loucura, tá? Mas vamos ver aí o que Rizek e os demais aí no programa da Sport TV sobre o nosso Mengão. Ter a chance de 90 minutos reverter contra o Flamengo, a derrota de 1-0 no Maracanã, ela deu esperança ao Colorado que terminou o jogo na área do Flamengo, que pode num dia bom tentar reverter. E aí eu acho que o Inter tirou o peso do jogo mesmo. Ele descartou o jogo, né? Exato, ele tirou o peso do jogo. Você descarta, você tem três aqui, você tem que descartar um. Ele descartou o jogo. Exato. Tipo assim, vamos abrir mão desse jogo. O jogo terminou com 12 minutos. Depois da Copa do Mundo, você tem transmissões que são muito tensas, a gente faz muito jogo. As transmissões normalmente são muito tensas, né? Foi o jogo mais fácil que teve para trabalhar, porque o jogo acabou com 12 minutos. Então depois foi um jogo muito pausado, tranquilo, o Flamengo administrando, o Inter sem força de chegar e sem muita intenção de chegar também, pela necessidade, pelo time que tinha em campo. A gente já falava no pré-jogo, ó, essa defesa do Inter é inexperiente, improvisada, vai ser difícil o Inter segurar o Flamengo. E o Flamengo passeou, cara. Agora, Rizek, só, desculpe, Bebe, respondendo a sua pergunta, poderia ter sido um prejuízo anímico. Se toma de 5, se o Flamengo aperta, ele dá uma mas aí você podia falar assim, cara, eu descartei esse jogo, eu fui com o time reserva. É que o Flamengo chegou, fez 2, estava tranquilo, que o Inter não chegava, no segundo tempo ficou atrás, o Inter um pouquinho mais com a bola, esperando o terceiro gol, daqui a pouco saiu o terceiro gol. Foi um jogo assim, tipo aqueles jogos assim que acontecem de forma protocolar. Protocolar, mas vai isso resolve. O Inter jogou porque tinha que jogar. Mas não tinha opção de não jogar. Mas agora, isso então, é uma boa tese. Já que tem que ir lá, já que eu vou ter que ir lá jogar, eu vou jogar desse jeito aqui. Foi uma derrota culposa. Né? É uma derrota culposa. Agora, poupar mesmo, o Flamengo poupou quem? O Alan. Alexandre? Eu acho que dá para dizer que o Alan já é coloco essa escalação na tela, Bruno vamos Henrique, debater. O Bruno Henrique eu acho que é titular. Vamos debater isso aí. O Alexandre. O resto jogou todo mundo, gente. Do que jogou quarta-feira, o Royal também jogou, né? E o Varela jogou. E o Plata ficou no segundo tempo, mas o Plata às vezes é titular, às vezes é reserva. Vamos já debater com o campinho do Inter. Eu quero saber quem do elenco do Flamengo aí, quem é reserva. Então, já vamos entrar nesse debate. Quem é reserva? Antes sobre o jogo. O Flamengo, assim, o Flamengo pra mim, ele é um time que é o melhor elenco do futebol sul-americano, mas assim, o segundo tá muito atrás, porque o Flamengo tem condições de fazer isso. Num jogo de campeonato brasileiro, difícil ter. Beira-Rio é sempre difícil jogar. Apesar do Inter ter aberto mão do jogo assim, à vontade. Que quando você olha a escalação do Internacional para o jogo contra o Flamengo, aí você olha as duas escalações, é gritante a disparidade de um para o outro. Deixa eu fazer um exercício legal proposto pelo Lédio, nunca tinha feito. Deixa eu pensar quem é titular do Flamengo. Porque assim, não tem titular? Claro que tem. Amanhã tem final da Libertadores, vão jogar os titulares. Rossi é titular, Varela ou Royal não tem definição, Léo Ortiz e Léo Pereira são titulares. Super titular. Até na esquerda eu acho que está aberto, embora hoje o Alexandre esteja na frente. Alexandre. Mas, por exemplo, o Felipe já escolheu em determinados jogos o Ayrton Lucas. E ele falou ontem na coletiva que o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial. Contra o Chelsea, ele escolheu o Ayrton Lucas, porque tinha mais velocidade. Então eu não vou colocar o Alexandre, porque acho que se o jogo apresentar uma necessidade, ele pode colocar o Ayrton Lucas ou até o Vinha. Jorginho é titular. Titular. Arrascaeta é titular. Eu acho que o Alan hoje é titular. Você acha que se o De La Cruz estiver bem? Então, eu acho que você tem 5 jogadores que muito claramente são os titulares hoje. 5 jogadores, estou sendo conservador. Eu acho que o Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo é titular. 6. Samuel Lino já é titular absoluto? Samuel Lino é titular. Então 7. Com o Luiz Araújo e Samuel 7. Titulares? Tá, vamos colocar o Alexandre, então 8. Mas o Alexandre tem esse asterisco. Sim, mas ele tem porque também machuca muito. Não, que ainda tem o Vinha. Oi? Então, por isso eu estou dizendo. Mas tudo bem, então ele tem uns 8, titulares. Vamos colocar... E é normal que... no City é assim também.
Em grandes Sim, elencos sim, você sim, tem sim. uns 8 titulares. E por isso a qualidade do Flamengo. Perfeito, dá Por competição isso- no elenco. E por isso que o Flamengo tem 43 pontos, por isso que o Flamengo vai nadar de braçado no Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores ele vai botar para mim a maior força dele, do seu elenco. Porque na Libertadores é mata-mata e ele precisa ter os melhores em campo. E no Campeonato Brasileiro ele vai gerir. E aí a gente não vai saber quem é o titular, porque Esse é o quem grande entra faz desafio. 2 gols. Esse é o grande desafio do Palmeiras. Conseguir seguir a pontuação do Flamengo. Porque seguir manter a regularidade O do Flamengo. Palmeiras está fazendo história com a sua pontuação. O Flamengo tem 43 pontos. Porque no normal do campeonato era para o Flamengo já estar mais desgarrado. Mas o Palmeiras vai Bota a conseguindo... classificação aí pra gente, vai diretor. conseguindo se Palmeiras manter ali. e Cruzeiro. E o hein? Cruzeiro. O E Cruzeiro joga hoje. hein? Joga hoje. Mas o Cruzeiro acho que deu uma oscilada, mas eu ainda deixo ali como candidato. Bota a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente, por gentileza, porque essa briga tá muito aberta entre os dois, né? O Cruzeiro joga hoje e eu acho que a briga tá muito aberta, assim, a diferença é mínima entre eles, lembrando que o Cruzeiro já derrotou no confronto direto o Flamengo, já derrotou no confronto direto o Palmeiras, já derrotou no confronto direto o Bahia, o Mirassol e o Botafogo. Todo mundo do G6, o Cruzeiro já derrotou. Então, assim, um time que ganhou de todos os seus concorrentes... Mirassol ele enfrenta hoje, no primeiro turno, ganhou de 2-1. Com o Cássio pegando pênalti. Primeira assim, rodada, né? O Cruzeiro ganhou de todo mundo já no G6. O Cruzeiro pode não ter o mesmo elenco que tem o Flamengo, nem de longe tem, mas ele tem um time titular que está encarando os principais adversários aqui fortemente, né? Então, ó, o Cruzeiro joga hoje, ele pode chegar a 40 pontos em 20 jogos. O Flamengo tem 43 em 19. O Palmeiras tem 39 em 18. O Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo a menos e assim, o Palmeiras só depende dele, cara, porque ele tem ainda o Flamengo e Palmeiras no Maracanã no segundo turno. E eu vou colocar o Bahia um pouco abaixo, sem desmerecer, a campanha do Bahia é extraordinária. O Bahia tem mas eu não enxergo o Bahia brigando pelo título. O Bahia tem 2 jogos a menos também. É, mas eu também acho que não. Pelo título eu acho muito contigo. difícil. Né? Mas. E o Botafogo desgarrou, né, gente? Eu acho que o Bahia Botafogo ficou longe. Não, Botafogo. O negócio do Botafogo são as Copas. Então, para mim, tá claro que você tem 3 candidatos nesse próxima rodada. 3 e 1 correndo por fora. A tendência é que eles mantenham. O correndo por fora, para mim, é o Bahia. Porque depende do que vai acontecer na Copa do Brasil. O Bahia. O Bahia é muito forte dentro da Fonte Nova. É muito forte e muito organizado quando vai fora. O Bahia é um time muito organizado. O Rogério Ceni conseguiu dar sustentação a essa equipe. Assim, taticamente, o Bahia é muito organizado. Eu também acho. É muito organizado. É que eu acho que falta material humano para desafiar Flamengo e Palmeiras. Eu também acho. Por isso que corre por fora. Para mim é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí o Bahia correndo por fora. Ok. A próxima rodada, você tem os dois Palmeiras e Flamengo, jogos teoricamente fáceis, em casa. O Flamengo pega o Vitória e o Palmeiras pega o Sport. Agora, na seguinte é mais difícil. É que o Flamengo vai pegar o Grêmio, é uma rodada que pode ser favorável ao Flamengo. O Flamengo em casa, pega o Grêmio em casa e o Palmeiras joga com o Corinthians fora. Aí. Os 4 próximos adversários do Flamengo são da parte de baixo da tabela. Sim. E não vou chamar de jogo fácil, não. Apenas uma constatação. Mas é um momento que são que o times campeonato da parte pode de baixo. Ele vai ser pegar impactante. o Vitória, o Grêmio visita o Juventude e o Clássico com o Vasco. Com o Vasco, exatamente. São os 4 próximos jogos E de o brasileiro. Palmeiras joga com o Sport, com o Corinthians, na Neoquímica e tem mais 2 que eu não estou lembrando de cabeça. Mas o Palmeiras ontem já tinha um desafio, que era ganhar do Botafogo fora de casa para o Flamengo não desgarrar. Ele ganhou do Botafogo. Ele ganhou vindo de uma viagem extremamente cansativa. Mas a gente está enrolando para falar do time titular do Flamengo. Ontem, a formação inicial foi essa daqui que está na sua tela. Ó. O goleiro é o titular, o lateral direito não dá para saber, porque o Emerson Royal foi titular no Maracanã, o Varela entrou, Léo Ortiz, Léo Pereira os titulares e o lateral esquerdo foi o Ayrton Lucas. E insisto, por mais que o Alexandro tenha áreas de titular, o Felipe já optou pelo Ayrton em partidas importantes, porque entendeu que pelas características era melhor escalar o Beijoca, que é o apelido do Ayrton Lucas. Beijinho. Mas pode ser Beijoca também. Pode ser Beijoca? Obrigado. Jorginho, titular. Até fiquei surpreso, cara, dele não descansar, porque tá jogando direto. Jogou o Saul ao lado dele. Jogou Luiz bem. Araújo, que classificamos como titular. Arrascaeta. Samuel Lino, titular, e Pedro. Pedro hoje é reserva.
né? De jogos de grande exigência física, jogos mais pesados, o Pedro já reserva. Então. O titular da partida contra o Inter ficou no banco, que é o Bruno Henrique. Aí no decorrer do jogo, o Felipe vai fazer alterações. Ele vai colocar o Plata no lugar do jogador de seleção equatoriano. O Plata, eu acho que você pode discutir a titularidade do Luiz Araújo aí por causa do Plata. Tá. Um ou outro. Aí ele vai colocar de novo o Carrascal, que tinha feito a estreia contra o Inter no Maracanã. Vai colocar o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Até aqui só jogador de seleção, gente. Vai colocar o De La Cruz no lugar do Arrascaeta. E o único jogador que não é de seleção que entrou é o Wallace Yan, que um dia poderá ser de seleção. Que vem sendo um personagem interessante Exato. do Flamengo nesse ano. Olha o poder desse elenco. E assim, é realmente... Quando você escala seu time reserva, você não compete com isso mesmo. Difícil, não dá pro Inter. Boa parte desses reservas seriam titular em muitos times do futebol brasileiro. Pô, Muitos. Quem você acha que vai jogar contra o Inter? contra o Inter? Eu acho que joga Varela, não joga o Emerson Royal, que ontem não foi nem relacionado, que estava com uma lesão, mas eu acho que não é pela lesão, pela característica do jogo. Joga Alexandre, os zagueiros vão jogar. Para mim, o Alan vai jogar com Jorginho. o Jorginho. O Alan ontem também não ficou nem no banco. E Arrascaeta. Bruno Henrique, que não entrou no jogo, diferentemente de outros titulares, para mim, volta ao time. E Então o time Pedro titular fica para no banco. você contra o Inter será Rossi, Varela, Léo dois Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan. Arrascaeta, Samuel Lino. Luiz Araújo. É o time Bruno que Henrique. Eu tenho uma enfrentou dúvida, o Inter eu com não sei, o só tenho uma Arrascaeta que dúvida, estava suspenso. se é Plata ou se é Luiz Araújo. Então você está apostando em duas mudanças. O Varela titular foi o Emerson Royal e a volta do Arrascaeta, que é óbvia, que Sim, estava suspenso. sim, Só sim, duas apesar mudanças do em relação ao jogo, time sim, que ganhou de 1 a 0. Para mim vai Bruno Henrique e Bruno Henrique joga no e lugar do Luiz Pedro. Araújo, porque no jogo do Atlético Mineiro, os jogadores que fizeram falta ao Flamengo foi Bruno Henrique e Luiz Araújo. Por conta de agressividade, por conta de ser o último terço forte, por ter finalização, por ser decisivo. E ele não vai cometer, não o mesmo erro, porque o Flamengo ganhou, né, de 1 a 0 o jogo. Mas correu o risco de talvez acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro e aí deixar escapar uma classificação que é importantíssima para a temporada para o Flamengo. Eu acabei de ver aqui uma mensagem do Eric, um abraço pro Fera. Ele acha que joga o Plata, não joga o Luiz Araújo. E o Eric acerta a escalação do Flamengo pra caramba. Ele é tinhoso. Não, porque, cara, o Felipe, ele tem baseado as escalações dele em dados aos quais não temos acesso. Velocidade, contra o Chelsea ele escolheu os jogadores mais velozes. Então eu não sei qual será o plano dele para encarar o Inter quarta-feira. Você acha que o Inter vai jogar faceiro contra o Flamengo? Não vai, cara. Não, faceiro não. Mas o Inter tem que ganhar o jogo. Eu acho que o Inter tem que ganhar um jogo, mas eu acho que o Inter não vai se lançar enlouquecidamente. Eu acho que o Inter vai fazer como fez no segundo tempo. Vai primeiro se defender e tentar... O Inter vai tentar não tomar gol até o momento decisivo do segundo tempo e depois vai tentar exercer uma pressão. A dúvida é se o Flamengo, porque o Flamengo tem repertório. O Flamengo, quando precisa se defender, ele se defende sem constrangimento, como fez contra o Corinthians, quando teve um jogador a menos ano passado. Quando tem que atacar, ele ataca. Se defendeu contra o Galo também na final da Copa do Brasil, no segundo jogo lá. O Flamengo tem repertório. Ganhou. Então, exato, mas a postura era, no primeiro momento, se defender. A minha dúvida é qual será a postura do Flamengo. A do Inter tá clara, vai ser a mesma do segundo tempo do Maracanã. E o Pedro, eu acho que é um grande debate, cara. Acho que é um grande debate. Um grande debate. Pedro, esse jogador reserva, fez 2 gols, cara. E assim, não são 2 gols assim que a bola bateu nele. Um deles mostra toda a qualidade que ele tem em finalização. Ele é o melhor finalizador do time. Finalizador, jogador assim que a bola tá na área, no pé dele, junto com a Arrascaeta, ele é o melhor finalizador. E o Pedro hoje é banco do Bruno Henrique, que é também um ótimo finalizador. Mas assim, vamos avaliar a situação do Pedro, que aos 28 anos tem decretado que em jogo de imposição física ele não vai jogar. Pois é. Nesse momento eu gostei da vida muito do exercício que você fez ontem. Qual? Você, ontem no fechamento, você botou o exercício para todos que estavam... Isso. Você é o técnico do Flamengo. Você é o técnico do Flamengo. O Pedro para você é banco ou titular? Titularíssimo no meu time. Meu time é titular. Para você, Led, você é o técnico do Flamengo. O Pedro é banco ou é titular do seu time? O Pedro, 100% fisicamente, ele é titular. Hoje, não.
Mas, cara, olha o que ele fez no jogo de ontem. Mas assim, me parece o Pedro que ainda não voltou a desempenhar o que já desempenhou em algum momento. Não, né? ele tá melhorando. evoluindo. Ele tá Mas, peraí, evoluindo. fisicamente ele já entregou isso na carreira dele? Aí é que tá, são características. Marcação, pressão. São características. Ele já entregou isso. O Bruno Henrique vai te entregar uma coisa, o Pedro vai te entregar outra. E aí o Bruno Henrique vai te entregar o último terço, vai te entregar velocidade, vai te entregar pressão no zagueiro, mas o Pedro vai te entregar essa finalização que ele fez ontem. Que não são muitos centroavantes hoje no futebol bom ter essa brasileiro. discussão, esse debate. Né? E será que se ele entregar toda essa parte física da qual ele é exigido com o Felipe, e eu entendo, cara, porque o futebol tá assim, mas será que se ele entregar toda essa parte física, ele vai conseguir entregar também a técnica? Será, entendeu? Você aí, ganha de um lado e perde de outro com Entendi. ele, cara. E aí tem as lesões, tem tudo que aconteceu na carreira dele, no último tempo dele do Flamengo, nos últimos 2 meses, um mês ali, do que aconteceu com ele com o Felipe Luiz, do gol que ele fez contra o Fluminense, mas ele passou uma seca até fazer esses 2 gols Exato. ontem. Mas é um jogador que, para mim, é escasso no futebol brasileiro. Porque se você olhar número 9, quem a gente tem no futebol brasileiro com essas características? Número 9. Tem jogadores com características diferentes. Caio Jorge é um jogador de característica diferente. João Pedro. O João Pedro, pra mim, é característica diferente também do Pedro. Pedro, não. Porque ele pressiona também zagueiro. É um jogador que é mais parecido com o Caio Jorge. Melhor, tá? O João Pedro, tá? Não tô... Mas de centroavante, a gente não tem no futebol brasileiro. Não, nesse cenário, já que você está falando do futebol brasileiro, no cenário de hoje, o Pedro é carta fora do baralho em seleção. Você não pode convocar um jogador que é banco, tendo o Caio Jorge voando, o João Pedro voando, o Matheus Cunha já tendo desempenhado com o Ancelotti na última data FIFA. Esquece o Pedro para a próxima convocação, ele é banco do Flamengo. Olha o número 9, por exemplo, o Yuri Alberto, que fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom. É diferente do Pedro. É diferente do Pedro. E eu não estou fazendo campanha, não. Só estou querendo tentar decifrar esse enigma, porque, cara, não é um jogador qualquer, é um jogador especial, cara. Jogador que pede um time com características diferentes. No jogo do Fluminense, a gente fez esse jogo junto, o jogo pediu o Pedro, porque é um jogador de presença de área, um jogador que vai fazer o pivô, ele entrou e fez o gol. Talvez num jogo que você precise mais de intensidade, o primeiro jogo do Flamengo e Inter, precisava do Bruno Henrique, porque ele ia fazer pressão, ele ia atacar o último terço, ele ia brigar com os zagueiros, e aí já não são características do Pedro. Depende da característica do jogo. Característica do jogo. O Pedro, pra mim, é um jogador ainda convocável. Tudo bem, mas pega os maiores jogos do Flamengo no ano. Contra o Chelsea, fase de grupos no Mundial. Pedro não foi alternativa, entrou lá no finzinho. Bayern, não foi alternativa. O Wallace Yan foi alternativo, o Pedro não foi. Internacional, primeiro mata-mata de Libertadores, entrou com 39 do segundo tempo. Então, assim, nos jogos mais pesados da temporada, o Pedro não é alternativa. Então, ele sai do banco para jogar um Fla-Flu. Eu vou te dar um contraponto. Que ele sai aos 36 do segundo tempo. Ele joga num dia de time misto contra o Internacional. Não tá legal pro Pedro a situação. Com todo respeito, não tá legal. A última vez que ele tinha feito 2 gols foi contra o Corinthians. E aí, melhores jogos do Flamengo no ano, o Pedro jogou. Foi contra o Corinthians. Foi no 4x0. 4x0. Ele jogou muito esse dia. E entregou intensidade. O Pedro dá uma arrancada. E aí, realmente, no Mundial, ele não foi nos jogos mais pesados e intensos, mas quem a gente vai enfrentar com essa qualidade que o Flamengo enfrentou Chelsea e Bayern no Mundial? Então, mas contra quem o Flamengo vai enfrentar aqui? Mas contra o Inter ele só entrou aos 39 do segundo tempo também, cara. Mas é por conta de característica, pra mim. Por conta de característica do jogo, pedia, pra mim, o Bruno Henrique, pedia mais o Plata. No jogo contra o Mirassol, o Pedro não vinha fazendo um bom jogo. O que ele faz? Ele tira o Pedro, bota o Plata e a Arrascaeta por dentro, e aí abre 2 pontas e o Flamengo melhora no jogo. Porque o Mirassol entrega intensidade. E aí o Pedro não te entregava mais intensidade dentro do jogo. Ele tira o Pedro, dá 5 minutos, o Arrascaeta cruza, o Plata faz o gol. O futebol tá tão complexo. É isso. Né? O futebol tá tão complexo que a gente, de certa forma, tem como se dar ao luxo, vamos dizer, de ter um Pedro no banco de reservas. Eu acho que é isso que o futebol tá pedindo hoje em dia. Porque depende da característica do jogo, depende do seu adversário. E a partir do momento que você tem os técnicos mais cabeça aberta, vamos dizer assim, né? No caso, o Felipe Luiz é um cara mais jovem também, mas não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Quando você tem um técnico que consegue ler exatamente as necessidades do jogo e entender o que cada partida pede,
você vai lidar com esse tipo de situação, de um Pedro, muitas vezes, no banco de reservas, mas quando entra numa partida de menor nível de intensidade, que foi o caso do jogo de ontem, a gente falou aqui, parecia que o Internacional nem queria jogar esse jogo, né? Estava focado realmente na partida da Libertadores. O Pedro vai ser titular, vai fazer 2 gols, mas em outras partidas, muito por conta dessa complexidade de ciência de dados, estudo, fisiologia, adaptação ao estilo do adversário, eventualmente ele vai acabar sendo bom. Vamos ouvir o Felipe Luiz.